Bom, turma, então o tópico da aula de hoje é acerca da velocidade média. Alguns autores chamam de velocidade escalar média. Eu vou fugir dessa palavra escalar porque vocês já viram nas unidades que trabalhamos anteriormente que velocidade é uma grandeza vetorial e não escalar. Então, o termo velocidade escalar média, ela perde o sentido, ele perde o sentido. Vamos então chamar apenas de velocidade média. Mas antes de falarmos da velocidade média, vamos tratar de alguns conceitos importantes, que são os conceitos de referencial, movimento, repouso, ponto material, corpo extenso. Primeira coisa, o conceito de referencial. O que é um referencial para a física? Um referencial para a física nada mais é do que um sistema de eixos coordenados, é um sistema coordenado. Então, por exemplo, quando você tem um plano cartesiano, se você tem um plano cartesiano, por exemplo, como esse aqui, ó, você tem os eixos vertical y, horizontal x, e aqui você tem uma origem. Então, os pontos que se encontram aqui, ó, eles estão a uma certa distância dessa origem, estão localizados a uma certa distância da origem. Então, esse ponto aqui tem uma coordenada em relação a essa origem. Então, a origem seria o nosso referencial, certo? Então, o referencial pode ser qualquer coisa para a gente. O referencial pode ser um poste na estrada, o referencial pode ser a própria terra, o referencial pode ser uma cadeira, o referencial pode ser um automóvel e assim vai. Não vamos nos ater aqui, ou não vamos nos preocupar aqui com o conceito de referencial relativístico, o conceito de referencial inercial e não inercial. Para nós aqui, todos os referenciais serão inerciais e ponto. Que é aquele que não tem aceleração, ou seja, ou ele está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, mas a gente trata melhor disso quando formos falar das leis de Newton. Dito o que é o referencial, que é o que a gente vai tomar como padrão para definir as grandezas físicas, vamos então começar com o primeiro conceito, que é o conceito de movimento. A gente define como sendo movimento quando a posição do corpo em relação ao referencial muda com o tempo. Quando eu digo muda, ele pode estar se aproximando do referencial, ou se afastando, ou simplesmente mudando a sua direção em relação ao referencial, ou ao sentido, perdão. Direção ou sentido, né? Mas, professor Chicão, como assim? Vamos lá, vamos tentar ilustrar a situação da seguinte maneira. Imagine que eu tenho aqui uma pista reta, solo. Eu vou colocar aqui sobre esse solo, vamos supor, um poste. Vamos colocar aqui um poste. Ó, esse aqui é um postezinho. Esse poste vai ser o nosso referencial. O referencial vai ser esse poste aqui. Tranquilo? Agora vejamos o seguinte. Imagine que você tem um corpo, essa esfera, ela está aqui nesta posição, e vamos supor que alguém empurrou ela, deu um chute, é uma bola de futebol, e alguém chutou ela. Se alguém chutou ela, então ela vai começar a se mover. Ela se move e vem para essa outra posição. Aqui ela estava na posição, eu vou chamar de posição A, e agora ela está na posição que eu vou chamar de posição B. Observe que em relação ao referencial, que é o poste, a bola mudou de posição. Se a bola mudou de posição, a gente diz que em relação ao poste, em relação a esse poste, essa bolinha está em movimento. Porém, se a posição não muda com relação ao tempo, vamos supor outra situação. Imagine que você tem agora aqui um objeto, esse aqui, ó. E vamos supor que à medida que o tempo passou 1 minuto, essa bolinha estava aqui, agora a bolinha passou 2 minutos, a bolinha veio para B. Porém, esse corpo B permaneceu no mesmo lugar. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Observe que a posição dela em relação ao poste não mudou. Portanto, esse bloco aqui em relação ao poste está em repouso e essa bolinha aqui em relação ao poste está em movimento. Então, o conceito de repouso tem a ver com a mudança na posição em relação ao referencial. Vamos por sua casa, você que está ouvindo agora, assistindo agora essa aula, e passou um ônibus aí em frente à sua casa, a posição desse ônibus em relação à sua casa está mudando ao longo do tempo. Portanto, o ônibus está em movimento em relação à sua casa. Mas em relação aos passageiros que estão dentro do ônibus, vocês hão de concordar comigo que a posição do passageiro e do ônibus é a mesma em qualquer instante. Portanto, o passageiro em relação ao ônibus estaria em repouso.
certo? Então, observe que a bola, o conjunto bola-caixinha em relação ao poste estão em movimento, pois sua posição mudou em relação ao referencial. Porém, a caixa em relação à bolinha, observe que a posição da caixa em relação à bolinha não muda. Consequentemente, essa caixinha verde em relação à bola estaria em repouso. Então, cuidado, o conceito de repouso e movimento ele é relativo. Então, antes de afirmar se está em movimento ou repouso, pergunte-se em relação a quê? Quando eu disser assim, olha, a Terra está em movimento, em relação a quê? A Terra está em repouso, em relação a quê? Eu tenho que ter o referencial para poder afirmar se existe movimento ou se existe o repouso. E o conceito de ponto material? Ponto material, assim como corpo extenso, são dois conceitos também ditos relativos. Por quê? O conceito de ponto material é quando as dimensões do corpo são muito menores do que a distância em relação ao referencial ou em comparação com o referencial. Por exemplo, imagine eu em relação ao planeta Terra. Ora, o meu corpo, o meu tamanho é milhares de vezes menor do que a Terra. Portanto, eu sou um ponto material em relação à Terra. Mas, por exemplo, se eu pegar a Lua em relação à Terra, a Lua em relação à Terra já vai ser um corpo extenso. Por quê? Porque as suas dimensões já são consideráveis em relação ao planeta Terra. Da mesma forma, vamos voltar aqui. Se eu pegar aqui uma formiga em relação a uma sala de aula, ela é um ponto material. Mas se eu pegar a mesma formiga e colocar na minha unha, a formiga em relação à minha unha já será um corpo extenso. Então, esses conceitos são chamados de conceitos fundamentais. É necessário que vocês entendam direitinho cada um desses conceitos e veja que todos eles partem do referencial. Dito isto, agora vamos passar o tema da nossa aula. Mas para isso, precisamos falar de uma outra coisa, que são os conceitos de posição, deslocamento e distância percorrida. Bom, então vamos falar do conceito inicialmente o conceito de trajetória. O que é a trajetória? A trajetória nada mais é do que o conjunto dos pontos seguidos pelo móvel. Poderia ter uma trajetória assim, ó. Ela saiu aqui dessa posição, desse local, né, chamado de A, e foi até esse local que eu chamei de B. Ela poderia ter seguido esse caminho aí em azul, mas ela poderia ter feito isso, ó, sair dessa cidade A e ó, chegou aqui a cidade B. Ou ainda, poderia ter simplesmente feito assim, ó. Saiu de A e foi direto para B. Então, esses caminhos que o móvel seguiu é o que chamamos de trajetória. Cada um desses caminhos aqui é uma trajetória. E dentro da trajetória, nós vamos identificar o que chamamos de posição. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer agora, só para uma questão de comodidade, uma trajetória retilínea. Toda trajetória, você tem que observar que ela vai ter que ter uma origem e um sentido. Eu vou marcar nessa trajetória hipotética aqui, a origem como sendo aqui, essa origem nós chamamos de marco zero, e o sentido positivo eu vou atribuir que seja para a direita de vocês. Mas o sentido pode ser qualquer um dos dois, né? Poderia ser para a esquerda ou para a direita, nesse caso dela ser horizontal. Vamos marcar sobre essa trajetória alguns pontos. Agora, galera do bem, cada ponto da trajetória eu vou dar um nome. Eu vou chamar esse aqui de ponto A, esse aqui de ponto B e esse aqui de ponto C. Observe que o ponto A é um ponto que se encontra antes da origem do sistema da trajetória, né? Antes da origem da trajetória. Quando os pontos estiverem antes da origem, elas vão ocupar o que chamamos de posição negativa. Os pontos que estão depois da origem ocupam posição positiva. Então, cada um desses locais aqui, ó, esse localzinho aqui da trajetória é uma posição, esse outro local é outra posição, esse outro local é outra posição. Então, podemos dizer, de maneira sintética, que a posição é o lugar do espaço da trajetória em relação à origem, o lugar ocupado pelo móvel em relação à origem. Então, aqui neste exemplo hipotético, eu marquei 3 posições. Posição A, posição B, posição C.
A posição do móvel nós vamos representar pela letra maiúscula do nosso alfabeto, S. S vai ser para representar a posição ou espaço. Então, para indicar a posição do ponto A, nós vamos colocar assim, ó, SA, posição do ponto A. A posição do ponto B, SB, posição do ponto B. Posição do ponto C, SC. Para colocar valores aqui, imagine que esse ponto A esteja na posição em relação à origem. Como ele está antes, fica negativa. Então, vou colocar aqui menos 10. O ponto B está depois da origem, vamos colocar essa posição mais 10. E o ponto C também está depois, vou colocar a posição mais 20. Portanto, a gente pode escrever aqui que a posição do ponto A é menos 10. As unidades vai depender do problema. Ele vai dizer a unidade dessa posição, se é metro, se é centímetro, se é quilômetro. Posição do ponto B é 10 positivo, então ele está depois da origem. A posição do ponto C é 20 positivo, já que ele está depois da origem. Então, lembrem-se, atentem-se, quando aparece o sinal negativo na posição, significa que ele está antes da origem do sistema de eixos na trajetória. Agora, o que chamamos de deslocamento? O deslocamento, que alguns autores, alguns livros chamam de deslocamento escalar. Vamos chamar apenas de deslocamento. Vocês vão entender por quê mais à frente quando formos tratar de cinemática vetorial. Mas voltando, o que seria esse deslocamento? Bom, esse deslocamento, que a gente representa pela letra a letra grega delta e o S do nosso alfabeto, ela pode ser expressa como sendo a diferença entre a posição final do móvel e a sua posição inicial, ou o espaço final menos o espaço inicial. Essa é a expressão para o cálculo do deslocamento, que alguns chamam de deslocamento escalar. Em que, nessa ilustração aqui, ó, esse S representaria o quê? Seria esse S? Esse S é o que chamamos de posição final. Vocês fiquem atentos em física que toda vez que aparecer essa letra delta aqui, ó, em qualquer lugar quando aparecer esse delta, é sempre uma subtração, é uma diferença, é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então esse outro S aqui seria a posição inicial. Tudo bem até aqui, galera? Deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Aproveitando o ensejo, eu não posso deixar de comentar com vocês acerca de outro conceito importante. Eu vou colocar aqui desse lado, que é a distância percorrida. A distância percorrida, veja que como o deslocamento é a diferença, é a subtração entre dois valores, vocês hão de concordar comigo que esse deslocamento pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser nulo. O que significa? Qual é a interpretação física para esses sinais que vamos encontrar para o deslocamento? O que significa fisicamente um deslocamento positivo? Significa que ele deslocou-se, que ele se moveu no sentido positivo da trajetória. Um deslocamento negativo significa que ele se deslocou em sentido contrário ao da trajetória. E um deslocamento nulo significa que ele não saiu do lugar, ou melhor, saiu, mas voltou para a mesma posição inicial. Por exemplo, vamos supor que alguém estava aqui na posição B. Aí ela saiu de B, foi lá em C, depois de C voltou, foi lá em A, chegou em A, voltou para B. Então, o deslocamento dessa pessoa foi zero, pois ela voltou para a mesma posição de partida. Agora, o que seria a distância percorrida? A distância percorrida, primeiro, é sempre positivo. A distância ou é positiva ou é nula. A distância é nula se eu não sair do lugar. A distância percorrida. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo. Joãozinho está aqui na casa B. E aí ele não saiu de casa. Se ele não saiu de casa, qual foi o deslocamento dele? Zero. Qual foi a distância? Zero. Mas vamos supor que Maria Blautita, sua irmãzinha, Maria Blautita, fez o seguinte, ó. Maria Blautita estava em casa, foi até a casa de Mariana, que é uma coleguinha dela, depois voltou para casa. Qual é o deslocamento de Maria Blautita? Como ela voltou para a mesma posição, o deslocamento é zero. Mas a distância percorrida não, porque agora ela andou 10
sei lá, 10 metros até a casa de Mariana. Depois da casa de Mariana, voltou para casa, andou mais 10 metros. Ela teria um deslocamento, uma distância percorrida de 20 metros. O deslocamento é a diferença entre a posição final e inicial, pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser nulo. A distância percorrida é quanto efetivamente você caminhou para chegar até a posição final. Então, essa distância percorrida ela é sempre positiva. Vamos agora para o tema da nossa aula, que é o conceito de velocidade média. Eu vou deixar aqui deslocamento e vou fazer o seguinte. Não, vou subir tudo aqui. Vamos fazer o seguinte. Imagine que eu tenho a seguinte trajetória. Essa trajetória aqui, o sentido positivo para a direita de vocês, a pontinha da seta, tá bom? Vamos imaginar aqui um móvel que se desloca sobre essa trajetória, porque eu tenho aqui uma bolinha que está aqui nessa posição, para a direita de vocês e veio para essa outra posição. Está passando aqui com uma certa velocidade. Tá aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui, ela ocupa uma posição que eu vou chamar de posição inicial. Vamos supor que eu comece a contar, marcar o tempo aqui nessa posição. Aqui eu vou ter um tempo que eu vou chamar de tempo inicial. T bolinha, T0. Então, ela está na posição que eu vou chamar de S bolinha, posição inicial. Passou um certo tempo, ela veio para cá. Ó. Aqui eu tenho o meu tempo final T. A posição é essa. O que nós chamamos de velocidade média é a rapidez com que o móvel vai de uma posição a outra da trajetória. Ou seja, desculpem, é a taxa de variação do deslocamento em função do tempo. Podemos então escrever isso da seguinte forma. Ó. Então, a velocidade média, que vamos apresentar por Vm, é a taxa de variação do deslocamento por unidade de tempo. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Então, a gente escreve isso aqui assim. Ó. Velocidade média vai ser igual à variação do deslocamento escalar. Deslocamento, não se esqueça, é o nosso delta S, né? Então, é o delta dividido por intervalo de tempo, e o intervalo de tempo é o nosso, vamos chamar de delta T. Bom, mas nós já sabemos que esse nosso ΔS nada mais é do que a diferença entre a posição final e a posição inicial. E o nosso ΔT, da mesma forma, é o tempo final menos o tempo inicial. Podendo, então, escrever a equação de velocidade média dessa maneira aqui, ou poderíamos escrever a velocidade média como sendo, substituir o ΔS por posição final menos posição inicial e o ΔT por tempo final menos tempo inicial. E aqui eu tenho uma outra expressão para o cálculo da velocidade média. E você me pergunta, professor, uso qual das duas? Vai depender do problema, a situação. Vai ter casos que ele dá o deslocamento e o tempo você divide um pelo outro. Mas vai ter outras situações que ele vai fornecer a posição final inicial, o tempo final inicial, e aí você usa essa segunda. Agora, uma coisa importante que temos que ter em mente é com relação às unidades de medida. Vocês já sabem que eu pego muito no pé quanto a isso. Então, vamos às unidades de medida. Pessoal, unidade de medida de deslocamento, né, é distância, deslocamento, isso é metro. Né? Então, no sistema internacional, nós temos que o deslocamento escalar, o ΔS, a posição, o espaço, como queiram, ele é dado em metros, cujo símbolo é o m minúsculo. A unidade de tempo, ele é dado em segundos, cujo símbolo é a letra S minúscula. A unidade de velocidade média vai ser o espaço ou deslocamento, que é em metros, dividido pelo tempo, que é segundo. Então, metro por segundo seria a unidade no sistema internacional para a velocidade média. Mas vocês sabem que no cotidiano, no dia a dia, é muito comum encontrarmos velocidade em quilômetro por hora. Né? Então, existe uma maneira da gente, nos problemas, como a gente converte de uma unidade em outra. É muito comum nos problemas essa velocidade aparecer em metro por segundo, mas também é muito comum aparecer em quilômetro por hora. Então, como converter de uma unidade em outra? Então, para fazermos essa conversão, basta você lembrar o seguinte. Olha, eu vou partir da seguinte definição. 1 km por hora. Vamos lá. 1 km
tem quantos metros? Ah, professor, eu lembro das nossas aulas de conversão de unidade de medida. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 hora tem quantos segundos? Eu também lembro disso. É 3.000 ou são 3.600 segundos. Se eu fizer essa simplificação aqui, ó, cancela esse zero com esse zero, cancela esse zero com esse zero, divido numerador e denominador por 10, o que acontece então agora aqui? Vai ficar assim, ó, que 1 quilômetro por hora é igual, 10 dividido por 10 dá 1, sobre 36 dividido por 10 dá 3,6 metros por segundo. Ah, professor, lá na 8ª série, meu professor de ciências mostrou que a gente faz isso aí de uma maneira mais prática. De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6, está dividindo. E de metro por segundo para quilômetro por hora, isso aqui está dividindo, passa a multiplicar. Mas eu não sabia de onde vinha esse 3,6. Está aí, o 3,6 veio dessa conta. Então agora a gente pode, de maneira simplificada, escrever como o seu professor escreveu lá no 9º ano, de quilômetro por hora para metro por segundo, e depois eu vou querer saber como é que eu faço de metro por segundo para quilômetro por hora. Como é que fica então? Ó? De quilômetro por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Memorizem isso aí, porque nós vamos precisar em muitos exercícios, porque essa é a unidade mais comum. Mas você não lembrando dessa relação, basta fazer as mudanças como vocês já fizeram, mudança de comprimento e mudança de tempo. Bom, galerinha, visto isso, vamos pôr em prática, né? Vamos ficar em campo, vamos resolver algumas questões de aplicação disso aí.